E aí pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Matheus Gonçalves e eu sou o seu professor de inglês. No vídeo dessa semana, nós vamos explicar e corrigir as atividades da semana 3 do PET de volume 1 de inglês. Antes de partirmos para o vídeo, eu quero indicar para vocês um curso excelente, onde já passaram mais de 4.000 pessoas e você vai aprender a ler, escrever, ouvir e se comunicar em inglês sem nenhuma complicação, mesmo começando do zero. O link está aqui na descrição e se você é um aluno ou até mesmo um professor e deseja aprimorar o seu inglês, corre lá para conferir. Não se esqueça também de curtir esse vídeo, comentar e compartilhar com seus colegas e professores. Então pessoal, bora pro vídeo dessa semana. Exercícios do segundo ano. Hello! A seguir faremos uma revisão sobre o Simple Past do verbo to be. Leia o quadro explicativo e responda os exercícios. Have a nice job. Tenha um bom trabalho. Abaixo temos um quadrinho com o verbo to be no passado. Vamos ver como conjugá-lo. Na primeira coluna temos I, que significa eu. Na forma afirmativa fica I was, que significa eu era ou eu estava. Se eu quiser transformar essa frase na negativa, eu coloco I was not ou I wasn't, que significa eu não estava ou eu não era. E por último, quando eu vou fazer uma pergunta, ou seja, transformar essa frase em uma frase interrogativa, eu inverto o verbo to be, colocando ele no começo da frase. Então ficaria was I e a continuidade da pergunta. Agora vamos ver com he, she e it, ou seja, ele, ela ou ele, ela, quando eu falo de animais ou objetos. O primeiro, he was, que significa ele era ou ele estava. He wasn't, ele não era ou ele não estava. E was he, ele era ou ele estava em forma de pergunta. E assim funcionaria também com o she e o it. E por último, temos o you, o we e o they, que usaremos sempre o verbo to be, were, no passado para esses três pronomes. Vamos ver então. You were, você era ou você estava. You weren't, você não era ou você não estava. E por último, were you, você era ou você estava, em forma de pergunta. Agora, vamos completar o número 1. Complete these conversations with was, wasn't, were or weren't. Complete as conversas abaixo com os verbos no passado que acabamos de ver. Letra A. Liam, do you remember your first teacher? Nessa pergunta, podemos perceber que quem escreveu a pergunta cometeu um erro na hora de escrever a palavrinha remember. Ela se escreve dessa maneira. E a pergunta significa: você se lembra do seu primeiro professor? A Olivia respondeu: Yes, Mr. Davis. He, nesse caso, como o pronome é he e significa ele, usamos sempre o verbo to be no passado, was. Então ficaria he was a lot of fun. Ele era muito divertido. Continuando, he was never strict. Ele nunca foi rígido. Were your teachers fun? Nesse caso, estamos falando de teachers, ou seja, professores. Professores são quem? São eles. Eles em inglês é they. Por isso, usamos aqui o verbo to be em inglês, were. Seria a mesma coisa que perguntar were they fun? Eles são engraçados? Ou eles são divertidos? Continuando. Liam responde à pergunta. No, they weren't. Não, eles não eram. Como estamos falando de they, na forma negativa, usamos weren't, que é a mesma coisa do que were not. Continuando. They were always very strict. Eles sempre foram muito rígidos. Letra B. Noah. Mom,
do you remember the first CD you bought? Mãe, você se lembra do primeiro CD que você comprou? Emma respondeu, Yes, honey. It was the Backstreet Boys. Sim, querido, era o CD dos Backstreet Boys. Nesse caso, usamos o was porque estamos na frente do pronome it. Vamos continuar. They were my favorite group. Eles eram o meu grupo favorito. Mais uma vez, utilizamos o pronome eles, que em inglês usamos sempre o verbo to be, were no passado. Letra C. Ava. Did you have a pet when you were a kid? Você teve um animal de estimação quando você era uma criança? Nesse caso, mais uma vez o pronome envolvido na frase é o pronome you. Com ele, sempre usamos o verbo to be, were no passado. Então, vamos repetir a frase. Você teve algum animal de estimação quando você era criança? O Oliver respondeu, Yeah, my first pet was a little pony. O meu primeiro animal de estimação era um pequeno pônei. It wasn't very big. Ele acabou de falar que era um pequeno pônei, então essa frase complementa. Ele não era muito grande. Por isso, usamos o verbo to be no passado em sua forma negativa. Vamos ao próximo exercício. Número 2. Agora pratique as conversas com um colega de classe. Você pode treinar por mensagens de áudio ou por videochamada. Se tiver dúvida com a pronúncia de alguma palavra, coloque a palavra ou a frase no Google Tradutor e clique no alto-falante para escutar. Então repita até memorizar. Leia o quadro explicativo sobre o Past Continuous. Vamos ver a explicação abaixo dos exemplos. We often join the past continuous tense with the past simple with the words when or while to talk about one action happening at the same time as another. Nós frequentemente juntamos o passado contínuo com o passado simples com as palavras when, que significa quando, or while, que significa enquanto, para falar sobre ações que acontecem no mesmo tempo que outras ações. Vamos ver o exemplo. Maria was sitting on an airplane in Denver Airport when she saw a fire from the window. Maria estava se sentando no avião no aeroporto de Denver quando ela viu um fogo pela janela. Vamos ver o próximo exemplo. While the other passengers were running to the exits, she climbed out of the window. Enquanto os outros passageiros estavam correndo para as saídas, ela pulou para fora da janela. Agora que já vimos como isso funciona, vamos para número 3. De acordo com o quadro, sublinhe a opção correta para completar as histórias de sobrevivência da vida real. Vamos entender melhor. Abaixo temos um texto escrito True Life, Survival Stories. Vida real, histórias de sobrevivência. Embaixo do título temos 3 parágrafos, cada um conta uma história de sobrevivência diferente. Vamos ver a primeira. Podemos perceber que tem uma palavrinha com um númerozinho antes. Está escrito Sean /was shine. É isso que devemos fazer nesse exercício, escolher entre as palavrinhas que tiverem numeradas. São 8 palavras no total e fica assim no final. O primeiro parágrafo conta a história de uma nadadora que foi mordida por um tubarão. The sun was shining when Bethany Hamilton arrived at the beach on a beautiful morning in Hawaii. O sol estava brilhando quando Bethany Hamilton chegou na praia em uma linda manhã no Havaí. But hours later, the young teenager was surfing out at sea when a shark attacked her and she lost her left arm.
Mas, horas depois, a jovem adolescente estava surfando no mar quando um tubarão atacou ela e ela perdeu o seu braço esquerdo. Amazingly, Bethany swam back to the beach with one arm, and as she was swimming, she told the other surfers to get out of the water. Inacreditavelmente, Bethany nadou de volta para a praia com um braço apenas. E, enquanto ela estava nadando, ela avisou aos outros surfistas para saírem da água. Vamos para o segundo parágrafo. While Steve and Rachel Carson were sailing around the Canary Islands, their boat sank. Enquanto Steven e Raquel estavam navegando ao redor das Ilhas Canários, o seu barco afundou. They didn't have much food and water, but after 31 days at sea, they still survived. Eles não tinham muita comida e água, mas depois de 31 dias no mar, eles sobreviveram. Vamos ver o último parágrafo. It was a normal afternoon at Denver Airport. Era uma tarde normal no aeroporto de Denver. But as flight 455 was taking off. Mas quando o voo 455 estava decolando, passengers saw a fire from the window. Os passageiros viram um fogo pela janela. Immediately, the plane's captain realized that the engines weren't working. Imediatamente, o capitão da aeronave percebeu que os motores não estavam funcionando. And radioed for help. E usou o rádio para pedir ajuda. While passengers were running towards the front exits, estavam correndo para as saídas frontais, Maria Garza pulled her daughter through the window, exit next to the wing. Maria Garza puxou sua filha pela saída ao lado da asa. Lembrando, pessoal, em algumas dessas frases, se colocássemos a outra alternativa, o sentido final não se alteraria. Então, não existiria uma forma correta nessas frases. Lembre-se sempre de avaliar o contexto geral da frase para que ela tenha sempre um sentido. Desse modo, encerramos os exercícios dessa semana. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram. E se você gostou dessa aula, assista também os nossos outros vídeos. Um abraço, pessoal!